Leremos a partir do verso 34. Marcos, capítulo 6, do versos 34 ao 44. Assim diz a palavra do Senhor. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançado a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Respondeu ele-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que Deus abençoe sua santa, bendita e gloriosa palavra. Permita-me algumas preliminares antes de adentrarmos ao texto. Primeiro, este é o único milagre relatado pelos 4 evangelistas. Há milagres nas Escrituras que foram relatados por Mateus e por Marcos, também por Lucas, e não necessariamente por João. Outros foram relatados por João, não por Mateus. Mas este milagre, chamado a multiplicação dos pães e dos peixes, foi relatado pelos 4 evangelistas, sendo o único que estão ambos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Também é importante destacar qual é o contexto onde este milagre de Jesus ocorreu. Se voltarmos os nossos olhos no verso 7 do capítulo 6 do próprio livro de Marcos, veremos que este milagre acontece num contexto missionário. Vejamos, pois, o verso 7, capítulo 6. Chamando Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, que não levasse nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Jesus está a enviar os seus discípulos de 2 em 2 para a missão,
para testemunhar a palavra de Deus, o evangelho da graça bendita de Cristo. Porém, Jesus lhes adverte, lhes orienta e lhes ordena que não levem pão. Parece uma instrução difícil, desnecessária do Senhor Jesus. E muitas vezes uma leitura até mesmo equivocada por alguns cristãos, dizendo: os missionários devem sair sem pão, sem dinheiro e sem túnica. Por que será que Jesus está a enviar 12 discípulos para o trabalho missionário, dando-lhes autoridades, mas lhes restringindo o pão? Porque Jesus faria o milagre da multiplicação dos pães. Ele mesmo que vê além, à frente, ele mesmo que orienta, mas também é aquele que determina que todas as coisas aconteçam conforme a sua bendita providência. Jesus lhes ordena a não levar pão, porque Jesus queria mostrar quem é que supre o pão. E eles vão por uma viagem missionária. E eles estão cansados, como veremos no contexto. E Jesus busca um lugar depois de um trabalho missionário para descansar, mas não pode. A multidão está à sua procura. As pessoas enfermas, doentes e famintas, e eles encontram Jesus num lugar desfavorável, num deserto. E ali Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e das sardinhas. O que podemos aprender sobre a obra missionária, sobre a missão, com esse texto do Evangelho de Marcos? Primeiro, verso 34 a 36, Jesus nos traz uma exortação. Percebam, pois, que Jesus, ao ver a multidão, no verso 34, ele se compadece. Ele é tomado por compaixão, porque ele não vê apenas números, ele não vê apenas situações adversas. Jesus os vê, como o verso 34, como ovelhas que não têm pastor. E ele se compadece. E ele é tomado por compaixão. Porque ovelhas que não têm pastor estão pelo caminho que pode levá-las ao precipício. Ovelhas que não têm pastor vão a pastos que não são verdejantes. Ovelhas que não têm pastor estão a beber as águas que não são cristalinas. Ovelhas sem pastor estão perdidas. E Jesus se compadece delas. E a sua compaixão o leva a uma ação. Diz o final do verso 34, que a compaixão de Jesus o levou a ensinar, a evangelizar, a proclamar, a anunciar o verdadeiro pastor, a falar do verdadeiro pasto verdejante, das águas cristalinas. A compaixão de Jesus o levou à ação de proclamar o Evangelho. Todavia, não foi a mesma atitude dos missionários de Jesus. Veja como agem os discípulos de Jesus. No verso 35,
Declinando a tarde, os discípulos vieram e disseram: já é tarde, já é deserto o lugar, já é avançado a hora. Vamos despedi-los. Eles viram as mesmas pessoas, eles viram a mesma situação, eles viram a mesma cena que Jesus viu, mas reagiram totalmente oposto à compaixão de Jesus. Eles não se compadeceram. Na verdade, eles tentaram se livrar das pessoas, dizendo para que elas pudessem sair. Verso 36, despedindo-os, mandando-os embora, para que eles pudessem comprar pelos campos, pelas aldeias, para si o que comer. Ou seja, os discípulos veem a situação que Jesus viu, sem compaixão. E aqui está a exortação para nós, irmãos. Podemos estar com Jesus, podemos andar com Jesus, podemos cantar louvores a Jesus, podemos declarar a nossa fé em Jesus e não agir como Jesus, e não ver com os olhos de Jesus, e não se compadecer como Jesus, de não anunciar a boa mensagem, a boa notícia, como ele o fez. Podemos estar próximo de Jesus, podemos estar no serviço de Jesus, mas com atitudes e ações bem diferentes de Jesus. Que Ele nos livre e nos guarde. Que possamos ser de Jesus, amar Jesus, andar com Jesus, ver como Jesus, sentir como Jesus e agir como Jesus. Permita-me lhes perguntar: como você tem olhado para os perdidos que estão ao seu redor? Como ovelhas sem pastor, como Jesus as viu? Ou como pessoas que precisam ser despedidas para seguirem a sua própria vida? Como estamos a olhar para essa nação de Portugal? Apenas como um lugar que nós podemos ter talvez uma vida mais tranquila, mais segurança, mais oportunidades? Ou estamos a ver como Jesus vê? Pessoas carentes, precisando do seu amor, do seu evangelho e da sua graça. Vamos despedi-los, deixá-los que vão, ou vamos ensinar-lhes a verdade do Senhor, a palavra do Senhor? Como estás a olhar para este país? Com os olhos de Jesus ou com os vossos próprios olhos? Como estás a olhar para outros imigrantes que estão neste país? Com o olhar de Jesus ou com o olhar dos discípulos dizendo: despede-os? Mas Jesus diz: não. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então essa é a primeira exortação de Jesus. A segunda verdade desse texto é uma lembrança. Se o primeiro é uma exortação, o segundo é uma lembrança do nosso papel, ou das nossas ações, ou das nossas atribuições. Diz o texto, a partir do verso 39, que Jesus mandou que eles pudessem ordenar
para que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, para que eles pudessem formar grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E que trouxessem os pães e os peixes que eles os tinham para suas mãos, para que ele pudesse fazer o que ele deveria fazer. Ora, somos lembrados aqui que nós somos chamados a fazer coisas ordinárias, normais. Não somos chamados a fazer coisas extraordinárias. Não somos chamados a fazer milagres. Não somos chamados a fazer conversões. Não somos chamados a fazer prodígios. Cristo os faz. Cristo os convence por meio do Espírito. Cristo os salva, Cristo os cura, Cristo os liberta. Portanto, Cristo faz as coisas extraordinárias. Nós fazemos as coisas ordinárias. Quais são as coisas ordinárias que nós estamos a fazer para cooperar com a missão de Jesus? Nós podemos orar. Não há nada de extraordinário. Nós podemos abraçar, nós podemos acolher, nós podemos falar, nós podemos pregar, nós podemos evangelizar, nós podemos servir, nós podemos ordenar, nós podemos ajuntar. Não podemos fazer milagres. Não podemos transformar os corações. Não podemos fazer mudanças na vida das pessoas. Somos lembrados que na missão fazemos apenas coisas ordinárias. Podemos ofertar, podemos andar, podemos ir, mas as coisas extraordinárias, Jesus as faz. Muitos irmãos e amigos dizem: Pastor Flávio, o senhor trabalhou no mundo muçulmano, no Marrocos, em outros países. Quantas pessoas o senhor salvou? Não salvei ninguém. Quantas pessoas o senhor converteu? Não converti ninguém. Quantas pessoas o senhor libertou? Não libertei ninguém. Porque são coisas extraordinárias. Nós somos chamados apenas para fazer as coisas ordinárias. Agora eu posso lhe dizer quantas pessoas eu evangelizei. Eu posso dizer por quantas pessoas eu orei. Eu posso dizer por quantos quilômetros eu andei. Eu posso dizer por quantas palavras de encorajamento ou proclamação do Evangelho eu a fiz. E somente foram coisas ordinárias. Trazer os pães e os peixes nas mãos de Jesus é um trabalho ordinário. Multiplicar os pães e os peixes é algo extraordinário. Só Jesus pode fazer. Portanto, não se preocupe com o extraordinário. Faça as coisas comuns. Continue a orar pelo seu filho. Continue a orar pelo seu cônjuge. Continue a orar pelo seu amigo de trabalho ou da universidade, ou pelo seu vizinho. Continue a compartilhar o Evangelho com ele, a ser gentil, a ser amável, a ser perdoador. E deixe que o Espírito Santo fará as coisas extraordinárias. Temos uma exortação de Jesus, temos uma lembrança para que somos chamados e o que devemos fazer. Mas também nesse texto temos
uma entrega a fazer. O que temos em nossas mãos? Percebam que Jesus pede para eles trazerem pão e peixe. Mas eles não tinham pão e peixe, porque Jesus não tinha permitido eles levar pão e peixe. Mas Jesus diz: e vão, saiam e vejam o que temos. E sabendo eles, como relata João capítulo 6, tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: tragam-no. E eles levam a Jesus 5 pães e 2 peixes, mas os discípulos dizem: o que é isto para alimentar uma multidão? Precisaríamos de 200 denários de pão. Os discípulos estavam a calcular o que eles precisavam para alimentar uma multidão, mas Jesus queria que eles entregassem apenas aquilo que eles tinham. Olha o verso 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, ou em algumas outras versões, agradeceu. A obra missionária acontece quando nós entregamos a Jesus nossa gratidão. Jesus poderia dizer: é verdade, não temos 200 denários para comprar pão e peixes. Ou Jesus poderia dizer: Pai, o Senhor me envia para essa missão e eu não tenho condições, eu não tenho pão suficiente, eu não tenho peixe suficiente, não tenho recurso suficiente para a missão. Mas Jesus age o oposto. Ao tomar os 5 pães e os 2 peixes, ele os levanta em gratidão. Aprendemos com Jesus que o que estamos a entregar a Ele, antes de ser pão e peixe, antes de ser recurso, é gratidão. Corações gananciosos, corações ingratos, corações insatisfeitos, não conseguem participar da missão. A missão é para homens e mulheres que estão gratos. Eu ouço bastante no meu país pessoas dizendo: ah, pastor, quando eu conseguir aquela padaria, eu vou dar muitos pães para a missão. Pastor, quando eu conseguir aquela grande peixaria, eu vou dar muitos peixes para a missão. Quando eu estiver uma padaria, eu vou agradecer a Deus pelo sonho conquistado de uma padaria. Quando eu estiver com a minha peixaria e as minhas franquias distribuídas pelo país, eu vou ser grato a Jesus que Ele me deu. Mas esse não é o princípio. O princípio é ser grato, mesmo quando não temos uma padaria, mesmo quando temos 5 pães e 2 peixes. A entrega que o Senhor quer não é dos nossos recursos em primeiro lugar, é a nossa gratidão. Você está grato ao Senhor? Você está grato por aquilo que Ele tem te dado? Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e agradeceu. Ninguém que é fiel no pouco o será no muito, mas aquele que é fiel no pouco, no muito o será. O que você tem em suas mãos? É uma padaria? Louvado seja Deus que lhe deu uma padaria.
tudo é de Deus. O que você tem em suas mãos? 5 pães? Seja grato, porque os 5 pães também é de Deus que colocou em suas mãos. São há poucos, um cadinho, como diz aqui, de peixes. Seja grato, porque o peixe foi Deus que lhe deu. Tome-os, devolva-os, coloque-os nas mãos de Jesus e verás a multiplicação que Ele pode fazer para abençoar a missão. Ele nos exorta, Jesus nos repreende, mas Jesus também nos pede para que coloquemos sobre as suas mãos tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas também podemos enxergar nesse texto um mandamento, ou uma ordem, uma ordenança aqui, no sentido de um mandato. Olha comigo o verso 41 adiante. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem, e da mesma maneira os peixes. Percebes que o milagre acontece enquanto eles estão a obedecer o mandato de Jesus? Muitas pessoas desatentas olham para esse texto e pensam que Jesus, ao tomar os 5 pães e os 2 peixes, orou e a multiplicação aconteceu. Mas não é isso que o relato do texto nos avisa. Diz que Jesus orou, e quando ele terminou de orar, ele só tinha ainda 5 pães e 2 peixes. E os 5 pães e os 2 peixes, e a multidão já sentada, de 100 em 100, de 50 em 50, Jesus diz: distribuem. É um mandato, é um chamado à obediência, porque a obediência precede ao milagre. Geralmente nós queremos o milagre para obedecer. Jesus ensina aqui que é preciso obedecer para que vejamos o milagre. Os discípulos saíram, 5 pães e 2 peixes, e nada aconteceu. A princípio, eles partiram os pães e foram dando, e não acabava o pão. 1000 pessoas comeram do pão, e não acabava o pão. 2.000 homens comeram pão, e não acabava o pão. E eles continuavam a chegar nos grupos de 50 e de 100, e a 3.000 homens, e não acabava o pão. 5.000 homens, diz o verso 44, comeram do pão, e eles distribuíam as sardinhas, os peixes, e não acabavam. Mostrando para nós que a obediência precede ao milagre. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, ele consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: ordenai ao povo que marche. A lógica parecia que Moisés deveria orar e Deus abrir o Mar Vermelho e o povo passar. Mas o Senhor disse a Moisés: ordene ao povo que obedeça. E enquanto eles marchavam, enquanto eles caminhavam, o mar foi se abrindo. É por isso que as Escrituras dizem que nós caminhamos por fé
e não por vistas. A obra missionária, meus amados irmãos, ela está fundamentada na obediência de um mandato de Jesus. Ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. Os milagres acontecem enquanto estamos na missão. Enquanto estamos a pregar, enquanto estamos a orar, enquanto estamos a evangelizar, enquanto estamos a sair, Deus está fazendo as coisas extraordinárias. O chamado desse texto é um chamado à obediência. Você tem andado em obediência? Ou você tem estado estagnado, esperando uma intervenção, ou esperando uma ação, ou esperando um milagre para poder obedecer? Não. Se Jesus já lhe ordenou pela sua Escritura, faça. E Ele fará o milagre que deve ser feito. Por isso Jesus não os permite a levar pães, porque Ele queria mostrar: a providência não está no nosso braço, mas nos seus braços, por meio da nossa obediência. Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem andado por fé e não por vistas? Você tem caminhado naquilo que o Senhor tem orientado? Os discípulos viram uma multidão e ainda só 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo era suficiente para que todos comessem e se fartassem. Uma exortação, um mandato, uma entrega de gratidão. Mas nós vemos também nesse texto uma promessa. Eu queria compartilhar consigo versos 42 e 43. Depois que eles saíram, como 41 nos relatou, repartiram os pães e os peixes. Diz o verso 42 que todos comeram e se fartaram. Ficaram satisfeitos. Todos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram do pão, comeram do peixe e estavam satisfeitos. E diz o verso 43, e ainda recolheram 12 cestos, veja o detalhe do texto, 12 cestos cheios. Quantos discípulos Jesus tinha enviado? 12. Depois de toda a multidão ter sido alimentada, depois de todas as pessoas estarem fartas, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os discípulos de Jesus eram 12. Ou seja, é Ele que provê todas as coisas. É Ele quem nos sustenta. Aqui não está a teologia da barganha nem da prosperidade. Dê um pão e ganhe 10. Não é isso que o texto nos informa. Aqui não está essa teologia da barganha, da prosperidade, como alguns dizem, que se você der 5 pães, terás uma padaria. Se der alguns peixes, terás um grande mercado de peixe. Não é isso. O princípio aqui é que Deus cuida do seu povo. Quando nós estamos com o coração grato, e nós compartilhamos os pães e os peixes que nós temos, não nos faltará pão e peixes.
Os discípulos seguem a viagem agora, cada um deles com um cesto cheio de pedaços de pão e de peixe. E logo eles que não tinham nada. Irmãos e irmãs, eu e você não tínhamos nada. O Senhor que tem nos dado. Mas esse Senhor que tem nos dado o pão e o peixe, esse Senhor que provê para nós um cesto de pedaços de pão e de peixe cheios, é o mesmo Deus que quer que nós compartilhemos. É o mesmo Deus que provê, é o mesmo Deus que nos ordena a compartilhar. Talvez tem pessoas que estão ao seu lado e estão necessitados. Talvez, não sei, pode ser que alguém tenha fome de pão ou de peixe. Mas a minha aplicação aqui é dos famintos em Portugal, do pão vivo que desce do céu. Os que estão sedentos da água da vida. Tem sido generoso ao compartilhar Jesus? Tem sido generoso ao proclamar a salvação para outros que estão contigo, porque o seu cesto está cheio? Você está satisfeito em Jesus? Você está garantido em Jesus? Você tem o seu nome escrito no livro da vida, escrito pelo sangue de Jesus. Você tem cestos cheios. Mas ao seu redor eu tenho certeza que tem pessoas famintas de pão, do pão que mata a fome. Eu tenho certeza que há pessoas que estão próximas a você, que estão sedentas da água da vida. O cristão, o discípulo de Jesus é alguém generoso. Ele dá porque um dia ele recebeu. Os discípulos deram o que não tinham e Deus lhes deu para que eles pudessem ter em abundância. Que saiamos pelas vizinhanças, entre os nossos amigos. Esse país precisa de pão. Esse país que é o país de pão e de peixes, precisa do pão da vida. Precisam beber da água da vida. E você tem um cesto cheio. Seja generoso, irmão. Compartilhe. Compartilhe Jesus. Proclame Jesus. Anuncie Jesus. Mostre Jesus. Para que portugueses, imigrantes, comam desse pão e também estejam satisfeitos na alma, para que eles bebam dessa água que mata a sede, mas além que joga uma fonte para a vida eterna. Sejam sal, sejam a luz de Jesus. Sejam generosos. Cristo lhes trouxe a esta terra para que vocês possam abençoar, compartilhar o pão da vida. E nunca lhe faltará, porque você já está com os seus cestos cheios. Que saiamos a levar a boa mensagem de Jesus aos que estão perto, aos que estão longe, para a glória de Deus. Amém. E muito obrigado.